Olá, eu sou a Ana Shermack, do canal Pausa para um Café, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Contato de Emergência da Mary Choi. Não sei se é assim que se pronuncia, se é Choi, enfim. Vocês sabem que é lei eu pronunciar nomes errados aqui de autores. Nunca sei pronunciar os nomes direito, mas enfim. Esse livro aqui foi publicado pela Intrínseca aqui no Brasil e é um new adult, um romance adolescente aí, bem levinho para essa quarentena. Eu não vou ficar mostrando a capa dele aqui no Kindle porque fica fazendo muito reflexo, mas eu vou deixar a capa dele aqui algumas horas para vocês lembrarem de que livro eu tô falando. Contato de Emergência é um livro aí, romance adolescente, lançado pela Intrínseca, como eu já falei, que vai contar pra gente a história da Penny e do Sam. A Penny é uma garota que tá indo pra faculdade e tem uma relação meio conflituosa com a mãe dela, porque ela se acha mais responsável que a mãe, acha que a mãe é meio louca, perdida, maluca, e ela que tem que, enfim, ter todas as responsabilidades. E ela tá indo pra faculdade porque ela quer ser uma escritora, ela vai fazer ali escrita criativa, ela gosta de escrever ficção científica, fantasia, ela é muito bem articulada, ela gosta de escrever, ela sabe palavras que você nem lembra que existem, e ela é uma personagem bem interessante, porque ela é uma pessoa responsável, ela tem todos os seus itens preparados caso alguma emergência aconteça, ela tem a sua bolsa cheia de itens de sobrevivência, ela é uma personagem bem interessante. Em contrapartida, a gente tem o Sam, que é um garoto que trabalha em um café, ele faz doces, enfim, trabalha ali, mora ali. A gente não conhece muito dele, mas sabe que ele é uma pessoa um pouco difícil de expressar os seus sentimentos. Ele é muito introspectivo pra dentro, assim, é uma pessoa um pouco mais difícil de lidar. E esses dois personagens acabam se conhecendo por causa de uma amiga em comum entre eles, que, enfim, acaba não sem querer, mas enfim, apresenta eles nesse café, e eles acabam se conhecendo, rola ali um crushzinho por parte da Penny, mas ela, enfim, tá na dela, ela quer estudar, ela, enfim, o romance, ela até tem um namorado lá, um relacionamento meio estranho, bem bizarro, mas, enfim, tem outras coisas acontecendo na vida dela. O que realmente acontece que esses dois personagens começam a se envolver é que o Sam acaba acontecendo uma coisa muito bizarra na vida dele, assim, que você pensa, meu Deus, o que esse cara vai fazer? Travei aqui. O que esse cara vai fazer? E a gente descobre que o Sam, ele acaba tendo aí a sua primeira crise de pânico no meio da rua. E a única pessoa perto que tá ali pra ajudar ele é a Penny. E aí eles acabam sendo um contato de emergência, aí o nome do livro, contato de emergência um do outro. Porque eles se ajudaram ali naquele momento, então caso você precise de novo, tá aí o meu contato de emergência. E eles começam a trocar mensagens. E eles começam a conversar muito, a se entender muito bem. E a ter um relacionamento através dessas mensagens. E a vida deles começa a mudar, porque eles realmente têm alguém em quem confiar, alguém que eles contam a vida. Só que eles têm muito medo de sair das mensagens e ir para a vida real. E a história meio que engloba isso. Mas muito mais do que isso, eu acho que a história ela fala sobre os nossos medos, sabe? Quando ela traz a crise de pânico para dentro da história e mostra pra gente que é sim uma situação difícil, que outra pessoa com síndrome do pânico que conseguiu entender o que ele estava sentindo, o que ele estava passando e lidou com isso de uma forma normal. E falou, ó, eu também tenho, às vezes é difícil, mas é bom você estar preparado, é bom você ter alguém para quem ligar, sabe? Tipo, essas coisas é muito importante para você também identificar alguns gatilhos, algumas situações que podem acontecer. E esses dois, eles se ajudam de uma maneira muito bonita. Então, eu acho que é importante a gente ter os nossos contatos de emergência, sabe? Esse livro faz a gente pensar sobre isso. Mais do que um romance, do que uma história entre esses dois personagens, eu acho que faz a gente pensar em quem a gente ligaria se a gente precisasse correr no meio da noite para encontrar nossa mãe no hospital. Quem você ligaria para ir te levar até lá? Quem é o seu contato de emergência? Não necessariamente um crush que você super conversa, mas um amigo,
Ali na história tem os outros personagens que são amigas da Penny. E é muito sobre isso, sabe? A Penny, ela não se abre com os outros, ela não fala sobre o que ela tá sentindo. E às vezes ela acaba afastando as pessoas por causa disso. E quantas vezes a gente faz isso, sabe? Eu sou uma pessoa que às vezes eu não falo muito sobre os meus sentimentos. E é muito difícil, tem pessoas muito específicas com quem eu converso. Eu sou fechadona mesmo. Mas, apesar de vir aqui falar com vocês sobre vários sentimentos e fazer projeto de discussão, eu sou uma pessoa fechada. Então, isso me fez pensar muito, sabe? O quanto a gente afasta os outros por causa da nossa introspecção e enfim, sabe? É um livro muito gostosinho de ler. Ele é leve, apesar dos momentos difíceis e das coisas que vão acontecendo nesse livro, de personagens que são personagens difíceis mesmo. Tem uma menina no livro que é um antigo caso do Sam, que ela é uma pessoa que tem muita dificuldade de relacionamentos, ela é uma pessoa difícil, e pro Sam é um relacionamento abusivo. Então você vê essas situações de diferentes ângulos, sabe? Não só o relacionamento abusivo do cara com a menina, mas da menina com o cara também. Fala muito sobre preconceito, tem algumas questões de problemas raciais mesmo, porque a Penny, ela é descendente de coreanos, então rola alguns racismos com ela, e ela deixa isso abertamente no livro. Em contrapartida, tem o livro que a Penny tá escrevendo pra aula dela, e ela faz essa... a autora meio que mescla essas duas histórias, e se você parar pra pensar, tem toda uma questão da Penny com a mãe dela, com a falta de, sei lá, de maternidade, sabe? Que a mãe dela não é tão materna do jeito que ela queria, que a mãe dela cuidasse dela, mas a mãe dela é do jeito dela, sabe? E ao mesmo tempo você sabe que a mãe tá se esforçando o máximo que ela consegue. Ela é meio louca, meio maluca, mas ela tá fazendo de tudo pra Penny ser feliz, pra pagar a faculdade, enfim. É uma história bem interessante, eu gostei bastante do livro. Me surpreendi, assim, porque quando eu vi a capa, vai ser mais um romancezinho, sabe aquele preconceito que a gente tem na cabeça? E aí eu me surpreendi, porque o livro é gostoso de ler, ele é leve e ao mesmo tempo aborda situações muito importantes, momentos muito importantes e discussões importantes. Ele consegue abordar crise de pânico, maternidade na juventude, racismo, um monte de coisas, sabe? De uma forma leve, mas que conversa com o público muito, muito bem. Eu gostei bastante. E agora provavelmente vou ficar de olho na Mary Choi, não sei como se pronuncia, me desculpe, Mary. Não sei se um dia você vai chegar a ver esse vídeo, mas me desculpa se eu tô pronunciando errado o seu nome. Sinto muito. Todo mundo pronuncia o meu errado também, acontece. Mas eu gostei bastante do livro, eu vou deixar o link aqui, eu li ele no Kindle Unlimited, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui pra vocês. Não, ele não tá disponível no Kindle Unlimited, mas, enfim, tem um e-book disponível no Kindle, eu vou deixar o link aqui pra vocês. E, enfim, se vocês já leram outros livros como esse, tem outras indicações, deixa aí no box de indicação que eu vou adorar ler, eu gosto de ler esses livros mais leves de vez em quando, pra tirar um pouco do peso dos romances psicológicos e thrillers psicológicos que a gente lê por aqui. Então, beijo grande pra você e até a próxima. Tchau!